Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para encerrarmos a nossa mini conferência sobre saúde. Hoje eu teria uns 4 ou 5 tópicos para falar, mas nós não vamos conseguir. Normalmente o programa leva 8 dias e tentamos fazer em apenas 5. Mas eu acho que o que tinha de mais importante, tiramos assim um sumo e deixamos com vocês. E hoje eu queria falar sobre um aspecto muito importante. Uma pessoa passa a vida toda fazendo as coisas que não deve fazer, tratando o corpo de maneira que não deve tratar, e chega um momento que ela desperta e quer fazer algumas modificações. Acontece que às vezes as pessoas fazem realmente algumas modificações, mas sente que seu organismo não responde de maneira apropriada, ou seja, não sente a mudança. E qual é a resposta para isso? A resposta é que pessoas que passaram muito tempo numa alimentação inadequada, com muitos refrigerantes, muita gordura, muitos produtos refinados, quando ela tenta fazer uma modificação, o seu trato digestivo está em uma certa situação que já não tem mais condições de obter os benefícios daquela nova alimentação que ela está introduzindo. Então, o que nós deveríamos fazer seria o que eu chamo de uma desintoxicação. E a desintoxicação, ela se faz em 2 partes. Existe a desintoxicação mecânica, que é a desintoxicação que vai promover a limpeza do trato digestivo. E existe a desintoxicação sistêmica, que é aquela desintoxicação que vai promover a limpeza da corrente sanguínea, da linfa e dos tecidos dos órgãos de uma maneira geral. Então, faz aproximadamente 4 semanas, eu escutei um depoimento de alguns cientistas no CNN falando sobre qualidade de vida e estilo de vida. E o que eles declararam me marcou profundamente, porque eu jamais pensaria que pessoas seculares poderiam fazer tal declaração. Dizem eles o seguinte, que pessoas que passaram talvez toda uma vida levando uma vida desregrada com relação ao seu corpo, se elas não têm ainda no seu sistema uma lesão irreversível e elas fazem algumas modificações no seu estilo de vida, eles dizem o seguinte, que o seu corpo reagirá como se essa pessoa nunca tivesse feito nada de errado. E eu me lembro passagem que tem no livro de Isaías que fala que Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar e jamais se lembra dele, não é verdade? Então, sempre é tempo para recomeçar. Nosso corpo ele foi criado com uma perfeição tremenda e muitas pessoas dizem, não, o corpo humano é frágil. Não, o corpo humano é resistente, ele é mais resistente que qualquer máquina que vocês jamais poderão imaginar. Não é à toa que o salmista diz que de maneira maravilhosa nós fomos o quê? Nós fomos formados. Por exemplo, com todo conhecimento que nós temos hoje em termos de materiais resistentes, a ciência ainda não encontrou um material onde ele possa produzir uma bomba que vá bombear 70 a 80 anos, 24 horas ao dia, sem parar para uma manutenção. Não existe. E o nosso coração pode fazer isso. E ele faz. E pode fazer muito mais do que 80. Nós vemos os Unzas com 105, 110 anos, o seu coração funcionando. Não parou para quê? Para manutenção. Nosso corpo é um corpo muito resistente. Por exemplo, o fígado. O fígado, para mim, é um dos órgãos mais maravilhosos que nós temos no organismo. O coração ele é importante, mas o funcionamento do coração é um funcionamento muito simples. O coração é uma bomba. É um funcionamento assim simples.
O fígado é super complexo. O fígado ele realiza aproximadamente 500 processos químicos diferentes. Se tivesse que se criar um laboratório para poder realizar todos os processos químicos que realizam o nosso fígado, necessitaria de ser uma planta química com aproximadamente 240 quilômetros quadrados. E Deus consegue realizar tudo isso nesse pequeno órgão de 1,5 kg a 2 kg. Para mim, o fígado é tão importante que eu sempre digo que quando um homem vai fazer uma declaração de amor, ele deveria falar: eu te amo com todas as forças do meu fígado, não do coração. Porque o coração ele tem um funcionamento assim simples, mas o fígado ele é fantástico. Então, nós temos um corpo que está preparado para enfrentar todas as adversidades que existem no ambiente. Deus, quando criou o homem, o criou para viver num ambiente sem pecado, onde não haveria doenças. Mas Ele já colocou lá no sistema imunológico do ser humano um mecanismo de defesa contra enfermidades. Por que Ele colocou? Porque Ele já sabia o quê? Ele já sabia da queda do homem. Ele já planejou, já preparou. E se nós tivermos um sistema imunológico funcionando, as enfermidades não terão vantagem sobre o nosso corpo. Para que vocês tenham uma ideia, a cada momento estamos desenvolvendo tumores. Eu provavelmente já devo ter na minha vida vários tumores. E por que não se desenvolveram num tumor cancerígeno? Porque as células do meu sistema imunológico estão constantemente vigiando e fazendo o quê? Devorando, destruindo. Para que um tumor em situações normais chegue ao tamanho de uma cabeça de alfinete, se necessita aproximadamente de 15 a 20 anos. E hoje, com o sistema imunológico debilitado, nós vemos pessoas desenvolvendo tumores com uma rapidez impressionante. Então, o sistema imunológico funcionando bem, nós estamos guardados contra não somente problemas infecciosos, mas também contra problemas de formação de tumores. E a desintoxicação, a finalidade dessa desintoxicação, de nós limparmos o nosso intestino, é, digamos assim, fortalecer o sistema imunológico, ativá-lo, regulá-lo, porque ele se encontra o quê? Cansado. Lembra quando eu mencionei da leucocitose digestiva? Pessoas que comem alimento puramente cozido, como o organismo está constantemente desencadeando aquela reação alérgica e que no final aquilo pode ser o quê? Pode ser passos que vai levar para o esgotamento do sistema imunológico e o aparecimento de enfermidades. Então, o alvo é o sistema imunológico. Esse sistema que preserva nossas vidas, que não poderíamos viver sem ele funcionando completamente, pouco mais do que alguns dias. Então, qual é a melhor maneira de nós desintoxicarmos o nosso corpo? A maneira mais efetiva e mais prática para fazer a desintoxicação, que eu digo desintoxicação sistêmica, é bíblico. Qual é? Jejum. Inclusive pessoas que estão com problemas sérios de enfermidade, que têm problemas de tumores, de quistos, de fibromas, melhor tratamento é o jejum. Agora, como funciona? E por que o jejum funciona? Bom, quando nós deixamos de fornecer energia para o nosso organismo em forma de alimentos, o nosso organismo ele coloca em andamento o seu sistema de apoio. Então, nas primeiras 12 horas, nós temos no nosso fígado glucose que está armazenado em forma de glicogênio. Então, quando termina aquela energia depois de uma refeição, passado 6, 7 a 12 horas, o corpo começa a utilizar essa reserva chamada glicogênio. Então, o fígado pega aquele glicogênio e vai transformar em glicose,
liberar na corrente sanguínea para a manutenção do nosso organismo. Só que tem um período muito curto de reserva. E quando acaba a glicose, que é produzida pelo glicogênio, o organismo começa então a obter energia através da proteína. Só que ele não pode continuar desdobrando proteínas, por quê? Porque seria a destruição do organismo. Então, durante um período de apenas 18 a 36 horas, começamos a desdobrar proteínas, mas logo o corpo muda para uma fonte de energia que não seja o quê? Nefasta para o nosso corpo. Então, ele começa com as gorduras, principalmente aqueles que são metabolizadores, usam eficientemente a energia. O que acontece? Tem uma reserva muito grande de gordura. Então, o corpo começa a utilizar as células adiposas para produzir a glicose que necessita. Agora, quanto tempo dura? Quanto tempo uma pessoa normalmente pode parar sem comer? Mais ou menos uns 30 dias. 30 dias uma pessoa pode ficar sem comer e ficar ainda saudável. A Bíblia diz que Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele era divino humano, né? Nós, 30 dias, existe caso registrado de pessoas que passaram mais de 30 dias sem comer. E não só foi encontrado vivo, como desapareceram muitas enfermidades que essas pessoas tinham. Então, chega um momento em que já não existe mais o quê? Tecido adiposo. Agora, o que o corpo lança a mão? Bom, agora o corpo entra em desespero. O sistema imunológico também entra em desespero, que ele tem que produzir energia. Então, existem células no nosso corpo que saem procurando o quê? Tudo que existe no organismo que é desnecessário para destruí-lo e transformar em energia. Começa um processo de reciclagem dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, tumores, quistos, fibromas, processos inflamatórios, fecalomas, tudo isso agora passa a ser alvo para a destruição e para ser transformado em energia. Então, é através desse sistema que as pessoas melhoram de várias enfermidades. Tem pessoas que têm câncer, e às vezes um jejum prolongado pode fazer com que as células de defesa destruam e transformem aquilo em energia para o corpo. Uma pessoa que começa a fazer um jejum, às vezes no primeiro dia é muito difícil, no segundo dia às vezes é mais difícil ainda, e tem pessoas que pensam que está morrendo, não está morrendo, está com vontade de comer, mas não está morrendo. Está com medo de morrer, porque é isso que está inculcado na nossa cabeça. Por exemplo, por que tem pessoas que conseguem passar 30 dias sem comer e não morrem, e tem pessoas que às vezes se perdem numa floresta e com 7, 8 dias encontram-se mortas por inanição? O que matou essa pessoa? O medo de morrer. O medo mata, o pânico. Então, essa é a diferença entre um jejum que você faz voluntário e aquele jejum que é circunstancial para pessoas que não estão preparadas. Então, no segundo dia é difícil. O estômago, o intestino começa a fazer aqueles movimentos, retorcer. Não, eles não estão pedindo alimento, eles estão espreguiçando pelo descanso que eles não tinham já de várias décadas. O barulho que nós sentimos não é o organismo pedindo alimento, é uma comemoração pelas férias que nunca foram dadas para eles. Finalmente, depois de tantos anos de maltrato, umas férias, quem não gosta de umas férias? Não é verdade? E toda aquela energia que o cérebro tem que gastar, que são energia vital, em todo o processo digestivo, essa energia está sendo o quê? Economizada, está sendo colocada em função de se fazer uma limpeza no nosso organismo, e o nosso corpo ele tem habilidade, ele tem eficiência para fazer uma limpeza
que deixaria muito de vocês aqui com inveja. Faz uma limpeza muito bem feita. Agora, por que algumas pessoas sentem náusea? Às vezes, no segundo ou terceiro dia de jejum. Por que sentem dores de cabeça? Por que alguns pensam que vão desmaiar? Por quê? Simplesmente porque, quando se dá essas pequenas férias ao organismo, eles pensam da maneira seguinte: olha, antes que eles pensem em jogar mais comida aqui para baixo, vamos usar nosso sistema para poder eliminar. E às vezes o sistema de eliminação é tão eficiente que existe uma carga muito grande de toxinas para a corrente sanguínea. E às vezes tem pessoas que têm coceira, sai feridas na pele, outras sentem náusea, vontade de vomitar. Isso são manifestações benignas de um sistema, de um processo de cura. Você não está morrendo, você está simplesmente o quê? Renascendo. Já reparou como é difícil nascer? Não sei se vocês lembram. Eu não lembro, mas já me disseram, é difícil nascer. E eu sei que é difícil nascer. Não é verdade? E renascer também é difícil, mas é possível. Basta ter o quê? Basta ter o desejo. Agora, quando você observa uma pessoa jejuando no quarto dia, se você observa uma pessoa jejuando no quarto dia, você talvez nem conheça a pessoa. Não porque ela esteja desfigurada, mas você vai olhar na fisionomia daquela pessoa, você vai ver uma paz que você nunca viu antes. Você vai ver nos olhos uma tranquilidade, um brilho que nunca foi percebido antes. Finalmente aquela pessoa está o quê? Ela está em paz consigo mesma. Porque essa é a finalidade do jejum. O jejum, ele tem a finalidade de fazer uma limpeza física, e ele também tem uma finalidade de quê? Sobre a mente e, consequentemente, sobre o nosso espírito. Em algumas clínicas de tratamentos naturais, por exemplo, no Brasil, eu me lembro de uma clínica que tinha alguns pacientes que no segundo dia tínhamos que vigiar, porque o pessoal ia para a mata ver se encontrava mamão, cana, qualquer coisa. Viraram verdadeiros pioneiros, né? Mas já no quarto dia, quinto dias, as pessoas já não sentiam aquela ânsia de comer, estavam muito bem. E existem casos de pessoas que, quando chegam ao jejum no quarto, no quinto dia, chegam à euforia. Sabe o que é euforia? A pessoa está alegre, contente, rindo à vontade, é eufórico. Você olha assim, pô, acho que a falta de comida deixou ela meia... Mas não é. Isso se explica cientificamente, que são a presença dos corpos cetônicos no corpo que produz essa euforia. Né? O corpo começa a utilizar corpos cetônicos e os corpos cetônicos levam à euforia. Agora, logicamente que isso são para problemas assim graves de saúde, né? Problema grave de saúde necessita uma intervenção grave. E no processo que se usa muito lá no Brasil e algumas outras clínicas, na Espanha, por exemplo, de 21 dias, que são 7 dias de jejum, depois mais 7 dias com suco de frutas doces, e depois mais 7 dias comendo as frutas doces e voltando novamente para a alimentação normal. Claro que uma clínica, você não vai ter esses sintomas de náusea, de dores de cabeça. Por quê? Porque existe todo um sistema feito ali para ajudar o seu corpo na eliminação rápida dessas substâncias. São cataplasma de barro, são banhos de vapor, são caminhada nas pedrinhas. Tudo isso ajuda o seu corpo a eliminar. Principalmente a pele. Nossa pele é o maior órgão de excreção do corpo. E nós nos auto-intoxicamos porque temos uma pele inativa. E por que a pele está inativa? Porque ela está desaclimatada. Quando chega o verão, tem o quê? O ar-condicionado. Quando chega o inverno, tem o quê? Tem o heater. Então, a nossa pele ela está desativada. E no processo de desintoxicação, uma das coisas que nós deveríamos fazer é colocar e voltar a fazer com que a nossa pele volte a desenvolver a função de eliminação. Volte a ser novamente ativa.
Então você pode planejar, bom, eu não vou fazer uma semana, e na clínica às vezes nós fazíamos, por exemplo, as pessoas quando chegavam no 5º, no 6º dia de jejum, então se falava, olha, hoje vai ter um banquete aqui especial. Então se preparava as mesas, chegava a hora o pessoal assim, né, sentava e botava lá assim, um caldinho de vegetal em cada... Era o banquete, um caldinho de vegetal para fazer reposição, principalmente de minerais, né? Então era algo fantástico. Mas você pode fazer um plano, você pode fazer um plano de 3 dias. Você pode passar um dia em jejum com bastante água, pode passar um dia tomando suco de frutas doces ou de cenoura, ou você pode passar um dia comendo as frutas e no 4º dia voltar a uma alimentação mais saudável. Então você pode utilizar esse sistema de acordo com o objetivo que você queira. Separa uma desintoxicação, separa um tratamento de enfermidade, pode se fazer mais longo. Você pode dosar da maneira que você queira. Não tem problema nenhum. A única coisa que contraindicaríamos o jejum seriam para os diabéticos, né? Diabéticos não devem fazer jejum. Mas pode passar pelo suco, em pequenas quantidades. Pode passar também pelas frutas, em pequenas quantidades. Então, esse é um dos métodos, o jejum. Outro método que se pode utilizar, que pode ser juntamente com o jejum, seria o que nós chamamos de lavado de sangue. Como é o lavado de sangue? O que eu utilizo para lavar meu sangue? É um termo muito antigo utilizado, mas, na verdade, é um sistema de depuração do corpo, do corpo sistêmico, não da cavidade. Cavidade vamos falar mais tarde. Se pode utilizar simplesmente 2 coisas, sol e água. Se você não tem uma sauna, utilize o sol e a água. Como o sol e a água? Você pode ficar no sol da manhã, aquele sol no máximo às 10, 10h30 da manhã, com a cabeça coberta, e um lado do sol exposto, do corpo exposto ao sol. Então você fica 5 minutos ali no sol e pega uma pessoa com a mangueirinha que tem um jato de água bem fino e que jogue água ali em cima de você. E depois deixa. Você permanece ali no sol. O que o sol vai fazer com aquela água? Aquela água vai evaporar e o que vai acontecer com a pele? Ao mesmo tempo que a água está evaporando, os poros estão fazendo o quê? Estão se abrindo e o corpo está eliminando o quê? Eliminando toxinas. Então, é como um banho-maria, né? Um pouquinho mais de água, sol e depois o quê? Vira, né? A parte do tórax para baixo, só com cuidado para não pegar temperaturas altas na cabeça. A cabeça tem que ser protegida. Se um dia, por exemplo, tiver muito calor e você estiver suando muito, pode colocar uma toalha de água fria na cabeça